E aí, família Lucnos, mais uma vez estamos aqui, Jonatas Rocha, junto com Vitor Soares, para falar sobre o comunismo, o cristianismo, e nesse vídeo a gente vai trabalhar sobre a relação entre o comunismo e o cristianismo. Muito bom, Jonatas. É mais uma vez um prazer estar aqui continuando essa nossa série. E é interessante pensarmos nessa relação, embora muitas pessoas relutem a usar o termo comunismo, e prefiram falar sobre o socialismo, mas as pautas que vamos colocar aqui, elas estão presentes nos dois movimentos, tanto de uma forma mais explícita no movimento comunista, quanto de uma forma mais sutil no movimento socialista. E quais são os principais pontos nos quais há divergência entre as pautas comunistas / socialistas e as pautas cristãs? Na sua essência, por exemplo, lá em 1848, no livro do Manifesto Comunista, Karl Marx manifesta um repúdio gigantesco à ideia de Deus e de qualquer consciência superior sobre a nação, certo? Ele vai dizer que Deus literalmente ali é uma ideia desnecessária, criada pela burguesia como forma de controle, e que faz com que o indivíduo se liberte desse viés do Estado. No livro Manifesto Comunista isso fica muito óbvio, quando ele repudia essa ideia de Deus e flagrantemente o Estado será abolidor da religião. Ele será aquele que vai trazer essa abolição, vai destruir completamente toda e qualquer forma de religião, fazendo com que o ateísmo seja a bandeira predominante. Então o ateísmo é o cavalo de batalha do comunismo. Sem ateísmo não pode haver revolução, porque a ideia de um Deus que pauta padrões morais de uma sociedade é nociva. E Karl Marx entende isso, então ele vai dizer isso lá no manifesto falando assim, olha, a revolução só pode vir a partir do momento que a ideia de Deus for abolida. Ele usa essa palavra, abolição da religião. Já no caso do socialismo, já de uma maneira mais temperada, mais requintada, mais suave, ele vai dizer que a ideia de Deus é desnecessária e que o Estado não pode promover a religião, mas ele é mais sutil e não fala em abolição direta, entende? Embora a ideia da abolição vai estar acontecendo ali em segundo plano, mas o socialismo ele é mais palatável, ele é mais suave nessa questão, enquanto que o comunismo ele é mais direto, ele é mais violento. O Estado vai entrar armado na sua casa, se você estiver fazendo qualquer ajuntamento de ordem religiosa, ele vai usar a força, vai acabar aquilo, ele vai levar preso e pode até te condenar à morte por promover a religião. Essa é a principal pauta que é totalmente oposta, do comunismo e socialismo para o cristianismo, porque não existe cristianismo nesses dois modos de governo. E se existe no socialismo, é de uma forma bastante neutra e insignificante perante a sociedade, o que vai totalmente contrária à essência do cristianismo, que é penetrar nos lares, penetrar nos corações, trazer mudança de vida para as pessoas e para a sociedade em geral. Paulo dizia em Romanos 1,16, eu não me envergonho do evangelho de Cristo. Obviamente ele não estava falando do cristianismo como religião, como movimento, mas da essência do evangelho, que é promover transformação de vidas. Ele diz, é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Ou seja, vai haver transformação, vai haver metanoia naquele indivíduo. Então essa essência transformadora, ela está no coração do cristianismo, que é a mensagem do evangelho. Já é totalmente oposto à ideia comunista. Esse é o primeiro ponto e acho que o mais crucial entre as duas coisas. Certo, porque o Karl Marx sabia que ele não conseguiria essa revolução se os trabalhadores continuassem frequentando suas igrejas e ouvindo que Efésios 6, por exemplo, fala que o servo ele tem que ser obediente ao seu patrão, Perfeito. Trabalhando não como se fosse ao homem, mas como se fosse a Deus. Então, Sim. Como que esse trabalhador vai fazer essa revolução que ele pretendia, sendo que ele está ouvindo esse tipo de coisa, Perfeito. Que o marido deve honrar a esposa, falando sobre o casamento, falando sobre a educação dos filhos, sendo que ele queria fragmentar e destruir toda a ideia de Deus e também a questão da família, que ele era totalmente contra aquele padrão de família, porque ele via sempre essa questão opressor e oprimido, Sim, é interessante você falar isso, porque assim, a gente vai olhar as pautas morais do comunismo e eles fazem exatamente a contramão daquilo que o cristianismo pretende. Ora, Paulo vai dizer em Romanos 1, quando ele pinta o retrato do ser humano como irreconciliáveis, inimigos de Deus, sem afeição natural, sem misericórdia, ele vai traçar um quadro podre e corrupto do ser humano por causa do pecado que existe, certo? E o que é que acontece?
Cristo, ele põe uma pauta moral a ser seguida, ele põe freios nessa nossa tendência pecaminosa. Ele traz a ordem ao caos que o pecado semeia no mundo. Essa é a essência do cristianismo. Além de promover mudança de coração, mudança de vida através do arrependimento dos pecados, você agora tem uma transformação em todas as suas esferas de pensamento. Quando Paulo diz, transformai a vossa mente pela renovação do vosso entendimento, é uma mudança em todas as esferas, como você bem citou. São servos que agora entendem o propósito dos seus senhores. São homens que agora honram as suas esposas numa sociedade que pregava pelo espancamento de mulheres, pela tortura, por coisas assim. E agora esses homens são ordenados a expressar amor por essas mulheres. Então a família é trazida como uma espécie de cerceamento moral do ser humano. Ela põe ordem na casa. A igreja é instituída sob uma estrutura de ordem. Aos presbíteros, os apóstolos, os profetas, aqueles que usam dos seus dons para o povo. Então há uma ideia de ordem. Então, como você bem citou, como o comunista ele vai fazer essa revolução, como ele vai se revoltar contra as cadeias opressoras, queimar fábricas, matar pessoas, que era essa revolução armada, se ele tem o pensamento de que há um inferno, de que há uma condenação, de que ele pode estar fazendo algo errado. Então, o comunismo ele pretende destruir esse pensamento e trazer o homem a essa soltura de padrões morais. Seja livre, faça o que você quiser, dê vazão aos seus instintos, Faça mesmo, queime, destrua, mate, não se prenda à família, isso é uma estrutura opressora para te reprimir, não se prenda à religião, é um mecanismo de controle para te fechar, não se prenda à ideia de um Deus porque é controlador da tua mente, você nasceu para ser mais do que isso. Então é uma espécie de regressão ao teu instinto mais animalesco, que visa unicamente uma visão deturpada de justiça. Sim. Então, assim, é impressionante como o comunismo ele faz isso na sociedade de uma forma tão intensa. Isso é cruel, isso é terrível. E eles fazem muitas vezes usando a palavra de Deus, distorcendo ela. Isso. Você vê muito esquerdista falando, por exemplo, da questão de Atos, onde eles viviam em comunidade, eles repartiam tudo entre si, mas ali foi uma questão voluntária. Tanto é fato que quando você vê ali o caso de Ananias e Safira, o que Pedro diz para ele? A propriedade era de vocês. Sim. Ninguém está obrigando vocês a dar nada. Sim. Vocês dão de coração. E aí você vai ver mais adiante o apóstolo Paulo falando, por exemplo, em 1 Coríntios 11, quando ele fala da ceia, quem tem fome que coma na sua própria casa. Então eles tinham casas separadas, Quando você vê que a igreja vai crescendo. É lógico, naquele primeiro momento onde eles estavam sendo perseguidos ali em Jerusalém, por conta do surgimento do cristianismo bem recente ainda, a perseguição dos judeus, eles se reuniam no mesmo lugar, mas depois vão crescendo, em outras cidades, o cristianismo e avançando a igreja, e aí você vê já o mandamento de que as mulheres, por exemplo, viúvas, que eram jovens, não deveriam ficar viúvas porque ficavam de casa em casa falando mal da vida dos outros. E o apóstolo Paulo fala, elas devem casar. Você vai ver o apóstolo Paulo falando em 2 Tessalonicenses que aquele que não trabalhe também não coma. Então você vê que, na verdade, a estrutura cristã, ela não promove essa questão de tipo assim, vamos partir de uma premissa que a gente tem que dividir tudo em igual, que não vai ter rico ou pobre na igreja. Pelo contrário, o apóstolo Paulo fala para Timóteo, mande que os ricos da igreja, ou seja, tinha ricos, sim, sejam generosos em dar. Agora, o que não pode ter na igreja é um exclusivismo para os ricos em detrimento dos pobres. É por isso que Tiago fala, se entrar algum rico na igreja de vocês e depois entrar um pobre, vocês devem tratar eles iguais. Exato. Então, havia já essa distinção na igreja primitiva. Alguém que era rico e alguém que era pobre. Você vê Filemão, que tinha Onésimo como o seu servo. Mas como o apóstolo Paulo fala para ele, trate ele como se fosse um irmão. Ele vai continuar sendo um servo, mas agora não um servo como escravo, um servo que é um irmão em Cristo Jesus. Então você vê que toda a estrutura do cristianismo é linda. Dá até uma certa raiva quando eu vejo as pessoas falando que a Bíblia fala a favor da escravidão, como se a Bíblia apoiasse aquilo que aconteceu em vários países com os negros, a escravidão. A Bíblia, pelo contrário, o apóstolo Paulo fala para Filemão, trate ele como um irmão, trate aquele que era um escravo como um irmão em Cristo. Então, essa destruição dos valores cristãos pelo comunismo, pelas ideias de Engels e do Karl Marx,
não faz sentido nenhum com a Bíblia e muitas vezes eles distorcem a Bíblia. E as pessoas que não conhecem a palavra, muitas vezes acreditam, né? É impressionante que você tocou em pontos aqui que são cruciais para a gente entender essa diferença de pauta entre o movimento e a fé cristã. Né? Primeiramente, você trouxe a ideia de que há essa corrupção do texto, né, para tentar justificar os anseios do movimento, que na verdade, como você bem citou, Jonatas, é infundada. Né? Por exemplo, no século XVIII, século XVII, havia, quando o auge do comércio de escravos estava em pauta na América do Norte, na Europa, haviam senhores de escravos que usavam textos do Novo Testamento para incentivar os seus escravos a obedecerem cegamente às suas ordens e desmandos. Existe um filme que é contando a história do Solomon Northup, que são aqueles 12 anos de escravidão, 13 anos de escravidão, né? E aí naquele filme você vê um exemplo claro disso, quando o senhor de engenho, o feitor da casa, ele faz um momento de leitura da palavra e diz assim: o escravo que se revoltar será punido com 100 chibatadas, assim diz o Senhor. Que era um mandamento do Antigo Testamento, mas que é corrompido para colocar naqueles escravos. E ele diz assim: olha, isso aqui foi Deus que falou. Né? Então você vê aquela coisa do Romanos, quando ele fala: servos, sujeitem-se em tudo a seus senhores. Muitos senhores de escravos usavam esse texto como premissa, quando na verdade a ideia da escravidão, como você bem citou, era totalmente diferente. Né? O escravo ele deveria ser tratado dentro de um código de ética, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento também. Né? Havia um padrão de escravidão compreensível para a época, mas aceitável aos olhos de Deus, que era totalmente diferente da ideia escravista que temos hoje em dia, que a história lamentavelmente nos mostrou. Né? Então esse é o primeiro ponto. Então não se pode tomar o texto das Escrituras e deturpar o seu bel prazer. Né? Isso é uma falha gigantesca. A outra coisa que você bem cita é sobre a distribuição de renda entre a igreja, entre a propriedade privada dos cristãos. Muitos usam o texto de Atos 2 como justificativa para trazer essa ideia comunista de que tinham todos em comum. Forçar, né? Isso. E não era. Você bem citou que existiam pessoas que tinham diferenças. O próprio Jesus fala na parábola dos talentos que a um foi dado 10, outro foi dado 5, outro foi dado 2. Então cada qual saiba administrar aquilo que veio à sua mão. A diferença de dons, a diferença de talentos, a diferença de posses em cada um. Deus nunca fez abolição a isso. Muito pelo contrário, o próprio Paulo, quando fala à igreja de Corinto, diz assim: olha, vocês falam em línguas, eu falo mais do que todos vocês. Ou seja, eu reconheço que há uma diferença entre nós, mas eu não vou usar disso para humilhar ninguém. Não me importa, pouco me vale falar 10 mil palavras em uma língua desconhecida, prefiro falar 3 que todo mundo entenda. Ou seja, ele compreende essa diferença no uso dos seus dons. E dons aqui não é apenas a esfera espiritual, é tudo aquilo de material que tem à sua disposição para o serviço do reino. Né? É interessante pensarmos que no Manifesto Comunista, em outros textos, a gente tem a ideia da propriedade privada como vilã, literalmente. Deveria ser abolido. No caso, por exemplo, do socialismo, você pode ter uma televisão, certo? E o seu amigo não ter. Você pode fazer isso. Mas você não pode ser o produtor da televisão. Isso só cabe ao Estado fazer. Já no caso do comunismo não existe isso. Se você tiver uma televisão, primeiro, ela nunca vai ser sua, você só vai usar ela vai ser do Estado e todos terão que ter uma televisão para que você tenha. Se por um acaso só você puder ter, então você não terá. Então essa é uma diferença gritante, né, entre eles, que o cristianismo vai contra. E a outra coisa também que é fundamental, que é a distinção moral, assim, que eu acho ridícula, me perdoe a palavra, mas nos movimentos socialistas comunistas, é essa ruptura moral que eles têm entre os próprios pensamentos. Você quer um exemplo? Por exemplo, a gente tem uma infinidade hoje de movimentos sociais. A gente pode citar o Black Lives Matter, né? Tantos outros movimentos aí de luta, do feminismo, do libertarianismo, de tantos ismos que a gente tem por aí. Né? E é curioso porque, por exemplo, o movimento Black Lives Matter, eu vou tomar como exemplo, vidas negras importam. Mas recentemente foi aprovada a medida na Colômbia que abortos podem ser realizados até os 24 semanas, são 6 meses de gravidez. 24 semanas são 6 meses. Um bebê com 6 meses, Jonatas, ele já é gigante. Ele já está todo formado, ele só está agora aqui para engordar. Ele só está ganhando massa no corpo da mãe. Então, se vidas negras importam e eu defendo esta bandeira, como eu comemoro o aborto de talvez vidas negras com 6 meses? Se vidas negras importam, onde está a coerência entre isso? Sabe? Isso é uma coisa que, se você analisar o pensamento socialista / comunista na sociedade, você vai ver muito essa incoerência de ideias.
No Nordeste a gente tem um ditado que diz assim, né? O pau que dá em Chico tem que dar em Francisco também. Né? Mas o que a gente vê é isso sendo pregado no comunismo, socialismo, e isso não acontece na vida real. Às vezes o pau só dá em Chico, mas em Francisco ele não toca. E isso é gritante, isso é brutal, e a Bíblia fala contra. Seja a tua palavra sim, sim, não, não, que passar disso é de procedência maligna. Esses são alguns exemplos aí de discrepâncias entre as pautas que merecem uma certa atenção. Sim, o comunismo e o socialismo é incoerente. Eles são incoerentes e não se sustentam, né? Sim, não se perfeito. sustentam. E eu quero indicar, então, o livro aqui que ele citou, o Manifesto do Partido Comunista, que você precisa ler por si só, sem o viés da esquerda, e você vai ver que as pautas aqui são totalmente anticristianismo. Que ele vai falar contra a ideia de Deus e a religião cristã, ele vai falar contra a família tradicional, o homem, a mulher e os seus filhos, e vai falar contra a propriedade privada. Fica a indicação aí, para que você possa adquirir e ler. Eu queria pegar esse teu gancho também, Jonatas, e apresentar também as pessoas que estão vendo aqui agora, esse daqui também do Franklin Ferreira, né? Esse livro aqui que é Contra a Idolatria do Estado, o papel do cristão na política. Aqui o Franklin ele vai trazer visões maravilhosas sobre o pensamento e a conscientização de nós como igreja, né, diante dessa infinidade política na qual estamos inseridos. Né? A gente está em ano de eleição e muitas vezes o brasileiro acha que é apenas esquerda, direita, PT, PSDB, né, por exemplo, e não é bem assim. Existe centro-esquerda, centro-direita, extrema-esquerda, extrema-direita, existem vieses como o libertarianismo, o socialismo leninista, trotskista. Então tudo isso precisa ser entendido pelo cristão para que ele se posicione de uma maneira firme, de uma maneira convicta. O Franklin Ferreira ele é maravilhoso na exposição. Ele traz esses temas com uma profundidade, não apenas o comunismo, mas também o nazismo e outros movimentos, né, ideológicos nesse sentido. E assim, é uma leitura imprescindível para aqueles que querem enriquecer esse horizonte político aí, né, como cristãos verdadeiros. Sensacional. Fica essa dica aí. Que Deus te abençoe e a gente te espera no próximo vídeo, onde a gente vai falar sobre um testemunho de alguém que sofreu por conta do comunismo na Romênia. Que Deus te abençoe. Um abraço.